Hebreus capítulo 11, versículos 7. Somente esse versículo. Eu acho que se eu lesse esse versículo e parasse, já seria a mensagem dessa noite. É um versículo que fala muito aos nossos corações e é muito forte esse versículo. Hebreus 11, verso 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Deus, que versículo maravilhoso, tremendo, extraordinário. Fala aos nossos corações nessa noite, Deus. Continua nos usando e abençoa as vidas que estão aqui. Nós queremos que o Senhor seja louvado nessa noite e exaltado em nome de Jesus Cristo. Eu vou dar um breve resumo porque tem muita coisa para falar. Mas vocês já conhecem a história de Noé. Mas eu só vou dar alguns detalhes que talvez muitas pessoas não saibam. As pessoas sabem que houve um dilúvio e que Noé construiu uma arca. Mas para quem não sabe, esse dilúvio não foi um dilúvio local, só naquela região. Foi um dilúvio universal. Todos os lugares cobertos de água. E a única família que restou do mundo inteiro foi a família de Noé. Então, à guisa de introdução, vocês sabem agora que o dilúvio foi universal, que o mundo inteiro foi condenado, que só se salvou a família de Noé, e foi a partir da família de Noé que foi começando novamente outras gerações. Se você quiser ler a história, está lá em Gênesis capítulo 6, 7, 8, você vai lendo lá. Mas dito tudo isso, se vocês já conhecem a história, eu separei algumas lições dessa história para a gente. E eu quero que você realmente fique atento para a mensagem de Deus nessa noite. Abra seu coração e deixa seus ouvidos abertos para que Deus possa falar com você, continuar falando com você nessa noite. Então a primeira lição que eu quero extrair da história de Noé, que você pode ler lá no capítulo 6 de Gênesis, 7, 8, você vai lendo lá. A primeira lição é a seguinte: antes de você construir algo para Deus, Deus construiu algo em você. Preste atenção que Deus só falou com Noé 2 vezes para Noé fazer isso, construir a arca. E Noé não questionou muito, Noé foi lá e fez. Mas por que foi que Noé fez? Porque antes de Noé construir a embarcação, Deus havia construído algo no coração de Noé. Então, antes de você, talvez, buscar a Deus, antes de você tentar conhecer a Deus, Deus primeiro já te conhecia. Antes de você chegar e levantar a mão e dizer que um dia eu quero ser crente em Cristo Jesus, Deus trabalhou no seu coração. Então, antes de você tentar construir algo para Deus, foi Deus primeiro quem construiu algo na sua vida. Foi Deus quem construiu em você e destruiu muitas coisas. Ele destruiu o mau caráter, ele destruiu a má índole, ele destruiu tantas coisas para forjar outras coisas boas e construir em você tudo o que você é hoje. Você é isso hoje não porque você quis, mas porque o Senhor construiu isso na sua vida. Deus construiu uma boa história na vida de Noé, a ponto tal de Deus chamar Noé de um homem justo, íntegro e bom. Ele disse que Noé era bom, justo e íntegro. Foi Deus quem construiu isso na vida de Noé. Então preste atenção uma coisa, meu irmão. Para Papai do Céu nada é impossível. Ele pode construir
tudo o que você quiser na sua vida. Então, em primeiro lugar, para a gente aprender, fica essa lição. Antes de Noé construir a arca, Deus construiu algo na vida de Noé. Antes de você se tornar crente em Cristo Jesus, Ele já tinha te amado. Porque a palavra diz que não foi vocês que decidiram amar a Deus. Foi Ele que amou vocês primeiro. Então lembre-se sempre disso. É Deus quem constrói tudo em você. Segunda lição para a gente extrair e passeando pela palavra de Deus. Noé foi diferente em meio ao igual. Preste atenção que o que existia era uma geração pecaminosa. O que existia eram povos iguais que pecavam, que não queriam saber de Deus, que estava distante de Deus, que não queria dar ouvido a Deus, que não queria saber de Deus, mas em meio a essa geração má, Noé fez o diferencial. Então, o que é que eu quero dizer para você nessa noite? É que não importa o lugar que você esteja, você pode fazer diferente. Você pode fazer diferente. Talvez um contexto familiar que você esteja seja muito difícil, mas você pode ser o diferencial. Talvez no seu trabalho seja muito difícil, você pode fazer a diferença. Talvez o ambiente, não só de trabalho nem familiar, mas na escola, você pode ser diferente em meio ao igual. Enquanto todos andam para a mesma direção, você pode andar para a direção que Deus quer para a sua vida. E deixa os outros andarem para onde quiserem. Porque a Bíblia diz que há caminho para o homem, que até parece ser bom, mas no final é caminho de morte. Então, Noé foi diferente em meio ao igual. O que você tem feito de diferente? Na sua família, na sua casa, na escola, no trabalho, na igreja. Qual o diferencial que você tem feito? Então, Noé fez diferente em meio ao igual. Enquanto todo mundo chamava ele de louco, enquanto todo mundo não acreditava, enquanto todo mundo não dava crédito, ele continuou sendo diferente. E meu irmão, deixa eu ser realista, nós somos diferentes mesmo. Nós somos diferentes. Não melhor do que os outros. Eu não estou dizendo que você é melhor do que ninguém. Eu estou dizendo que você é diferente dos demais. Por quê, pastor? Porque somos diferentes dos demais. Porque enquanto os demais se deleitam no pecado, nós fugimos dele. Buscamos a contramão dele. Enquanto os demais buscam os prazeres, nós buscamos a Deus. Noé foi diferente em meio ao igual. Mas nossa terceira lição nessa noite, essa daqui é extraordinária. Quando o projeto é de Deus, ele não afunda. Quando o projeto é de Deus, ele não afunda. Vou dar um exemplo a vocês. Noé não era nenhum engenheiro náutico. Noé não era engenheiro não, meu irmão. Mas ele começou a seguir as instruções de Deus. Colocando pedaço de madeira por pedaço de madeira. Amarrando uma a outra. E quando caiu a primeira gota de água do céu, e as pessoas começaram a entender o porquê Noé estava fazendo aquilo, elas começaram a valorizar o que Noé tinha feito. Noé não era engenheiro, mecânico, carpinteiro, mas ele só seguiu aquilo que Deus quis. E quando a gente segue os padrões de Deus, o projeto que Ele tem para a sua vida não tem como dar errado, não afunda, não vai dar para trás. Não tem como dar errado o projeto que Deus estabeleceu para a sua vida. E pode durar até anos. Mas aprenda uma coisa, se o projeto é de Deus,
vai se cumprir. Se foi Deus quem projetou, não tem diabo no mundo quem impeça. Por quê, pastor? Porque agindo Deus, quem impedirá? Mas sabe o que é o mais interessante disso tudo? É que deu tudo certo. Quando o mundo se tornou só água, a arca não afundou. E não afundou, não foi porque Noé era expert nisso, não. Não afundou porque Noé seguiu as diretrizes de Deus. Quanto nós seguirmos a diretriz de Deus, o projeto dele não vai afundar. Então aprenda isso. Aprenda isso. O projeto é de Deus. E se ele é de Deus, não tem como ele afundar. Quarta lição para a gente. Deus fechou as portas, mas deixou uma janela. A arca só tinha uma porta de entrar e de sair. E esta porta foi fechada pelo próprio Deus. Mas Noé começou a avistar, muito provavelmente das janelas que tinham da arca, tudo o que estava acontecendo. As pessoas morrendo, pedindo socorro. O que é que eu aprendo com isso? É que às vezes Deus fecha a porta para a gente mesmo. Às vezes, meus irmãos, a nossa vida é tão complexa. Por mais que a gente ore, parece que tudo vai ao contrário. Por quê, pastor? Porque é Deus quem está fazendo isso. Às vezes é o próprio Deus quem está fechando porta. Mas você tem que lembrar uma coisa. Ele pode até fechar uma ou outras portas. Mas Ele vai deixar você ver através de janelas. Para que você não fique às cegas. Portas podem ser fechadas pelo próprio Deus. Porque Ele mesmo disse, eu abro porta, eu fecho porta, eu dou a vida, eu mato, eu firo, eu dou vida. É Ele quem faz. Mas se Deus fechou uma porta, pode ter certeza de uma coisa. É porque tem duas lá na frente se abrindo. Se Ele fechou uma hoje, é porque lá na frente você vai ver o projeto que Ele tem para você. É porque não era aquela porta que era para se abrir, era outra porta. E às vezes a gente não compreende o que Deus quer para a gente. Mas é preciso a gente ter esse discernimento. Se Deus fechou uma porta, dê glória a Deus. Senhor, o Senhor fechou essa porta? Amém, eu sei. Está fechada? Eu sei, Deus. É porque o Senhor vai abrir outra grande para mim. Porque grande é o Senhor. Continue crendo. Se as portas estão fechadas, continue crendo que é porque Ele vai abrir outras. Outras vão se abrir. É porta de emprego? Se preocupa não, meu irmão. Ele é capaz de abrir, Ele faz isso. É o que? Um relacionamento? Ele é capaz de fazer isto. É o que? A família? Ele é capaz de restaurar. É o que? Ele abre porta aonde não há portas. Sabe aquela música? Deus abre porta onde não há saída. Quinta lição para a gente. A arca não era bonita, mas funcionava. Se você prestar atenção nos filmes, os caras fazem uma arca, meu amigo, parece o Titanic para a época. Material todo polido, todo... E a gente tem que entender que não era assim. A arca era feia, gente. Era madeira bruta. Ou você acha que Noé tinha as ferramentas que a gente tem hoje? Aí você acha que Noé tinha todas essas ferramentas. Ele não tinha, gente. A arca era feia por fora. E não sei por dentro, mas por fora era feia. Mas sabe o que é o mais importante disso tudo? É que ela funcionava. E o que é que eu aprendo com isso?
é que Deus não está procurando na igreja povo bonito ou povo feio, não. O que Deus está procurando é pessoas com funcionalidade, ou seja, pessoas dispostas para trabalhar no reino dele. Ele não está querendo saber se eu sou bonito, feio, gordo, magro, alto, baixo. Deus não está preocupado com a beleza. Deus está querendo pessoas que estejam dispostas a se doar no seu reino. Sabe qual é o problema disso tudo? É que as pessoas acham muitas vezes que quando você trabalha na igreja, por exemplo, eu lidero um grupo, eu dou minha vida assim, poxa, para louvar a Deus, para deixar tudo bonito, fazer uma festa para louvar o nome do Senhor. Aí as pessoas acham que tudo isso é feito para o pastor. Mas elas se enganam, porque o pastor também trabalha neste mesmo reino. E ele também se torna servo deste mesmo reino. Por quê, pastor? Porque rei só existe um e o nome dele é Jesus Cristo. E o pastor está aqui como servo. Ministério não é para você também ser visto. Ministério é para você servir. Servir as pessoas, servir a seu irmão, a sua comunidade, na igreja. E quando você faz isso, não é para glorificar ao pastor. É para exaltar o nome de Deus. E a palavra diz que lá no céu você vai receber a sua recompensa. Vem do alto. É para glorificar o nome de Deus. E não tem coisa melhor no mundo do que trabalhar na casa do Senhor. Então a arca não era bonita, mas funcionava. Deus quer pessoas assim, meu irmão. Não quer saber se é bonito ou feio. Ele quer pessoas que funcionem na obra dele. Que trabalhe, que se doe, que goste, que não tenha medo, que não tenha raiva, que não venha com cara feia, mas venha alegre, feliz para trabalhar no reino do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Oh, glória, amém. Vamos para a nossa sexta lição, a gente já vai encerrar daqui a pouco, no instante passa. Preste atenção, a arca não tinha leme. Vocês sabem o que é leme? Leme é quando a gente pega aqueles barquinhos pequenininhos. E aí fica um para frente, o outro para trás. Aí a gente pega aquele, chama leme aquilo ali. E começa a remar. E aí está ali com aquele leme, você vai dando o direcionamento à canoa ou barco. Então, a barca não tinha leme. A arca, aliás, não tinha leme. Mas quem guiava era Deus. O que é que eu aprendo com isso, meu irmão? É que uma canoa, ela está literalmente no controle do homem. Você tem um leme nas mãos. A arca não tinha leme, não. Mas ela foi guiada pelo próprio Deus. Noé não tinha controle sobre a arca. Noé não dirigia a arca. Noé não tinha como botar ela para a esquerda ou para a direita. Mas era a mão de Deus quem guiava a arca. Sabe o que eu aprendo com isso? É que é assim a vida do crente. Não somos guiados pelos nossos pensamentos, pela nossa vontade. Somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos direciona. É Ele quem diz, está certo, está errado, para frente, para trás, para a esquerda ou para a direita, pare ou ande. É esse Espírito quem guia a nossa vida. Foi esse Deus quem guiou a arca. É esse Espírito quem guia você. Quem diz a você o que você tem que fazer, para onde você vai, o que você tem que fazer na casa do Senhor. Então, a arca não tinha leme. Noé não tinha controle sobre a arca, mas Deus tinha. Deus tinha o controle da arca. Assim como Deus tem o controle da sua vida. Sétima lição. Noé não desistiu após o dilúvio. O que é que Noé faz? Ele pega uma pomba e solta para ver se essa pomba não voltava mais. Se ela não voltasse mais, é porque tinha terra. Mas a pomba vai e volta, porque ela não tinha onde pousar. E ela não vai ficar
o dia inteiro voando porque cansa. A primeira vez a pomba vai e volta. Mas Noé não desistiu. Pela segunda vez ele solta e aí sim ela volta com uma folhinha de oliveira no bico. Ele não desistiu quando a chuva parou. Tem muita gente que já desistiu da caminhada. Há muito tempo. Parou no meio do caminho. Não tem mais direcionamento. Não sabe se vai para a esquerda, para a direita. E acha que o fato de orar a Deus à noite ou simplesmente dizer um Pai Nosso, você já é íntimo de Deus. Você já está fazendo tudo o que você tinha que fazer. Não. Hebreus capítulo 12. Ele fala exatamente sobre isso. Ele diz que a nossa fé é comparada como uma corrida. Sabe a corrida de São Silvestre? Você vai ler lá 12 a partir do verso 1 em diante. A corrida de São Silvestre, ela inicia e tem vários obstáculos. A corrida da fé é assim, meus irmãos. Uma hora cansa. Mas o importante não é como você largou. O importante nessa corrida é como você chegou. Por isso que o autor aos Hebreus escreve esta carta e diz no capítulo 12 exatamente isso. Versículo 2 em diante, 1 em diante. Hebreus 12, 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Corramos com paciência. Ou seja, você vai cansar uma hora, meu irmão. Você vai se enfadar, você vai se enfadigar. Mas o Senhor está aqui para renovar a tua força, a tua fé, a tua vida. Não pare, não desista. Continue. Siga em frente. 8ª lição. A arca era o lugar mais desprezível da terra antes do dilúvio. Ninguém queria entrar naquela arca, meu irmão. Todo mundo zombava de Noé. Todo mundo dizia, isso é um doido, isso é um louco, está construindo isso. Ai, todo mundo zombava, ninguém dava atenção, ninguém queria entrar antes do dilúvio. Quando o dilúvio começou, a arca passou a ser a maior fonte de salvação que existiu na terra, a ponto tal que todo mundo queria entrar nela. Sabe o que eu aprendo com isso? É que a gente é assim na vida do crente. As pessoas olham para a gente e acham que a gente é louco. A cruz é loucura para quem não crê. Mas para os que crê, é o poder de Deus. Somos chamados muitas vezes disso, de louco, fanáticos, doente. Mas sabe qual é a verdade? É que no soar da trombeta, essas pessoas vão ver todos aqueles que serviram a Jesus subindo. E agora elas não vão mais olhar você como louco, mas vão dizer, como eu faço para ir também, meu irmão? Me ajude. Não tem mais jeito. Antes você era o louco, mas agora você é o salvo. Antes a arca era um ambiente desprezível. Depois ela passou a ser um ambiente de salvação. Para muitos você é louco, mas no futuro você é um salvo. Entende isso, meus irmãos? Que analogia. 9ª lição. Noé não parou a construção para dar ouvido às críticas. 120 anos de mimimi no ouvido de Noé. Doido, louco.
120 anos de crítica. E esse é o problema de muitos cristãos. É que na primeira crítica ele desiste da caminhada. É que no primeiro obstáculo ele para. É que na primeira etapa ele já desiste. Mas Jesus não disse que ia ser fácil, não. Ele nunca disse que iria ser fácil. Ele mesmo falou, olha, quer me seguir? Como aquele jovem. Senhor, o que é que eu faço para te servir? Deixa eu ir contigo. Ele disse, olha, as raposas têm seus covis. Os pássaros têm seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem nem aonde inclinar a cabeça. Você quer me seguir? Então faça o seguinte. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Ele nunca prometeu que iria ser fácil. Mas ele prometeu uma coisa. Que todo aquele que crê e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Isso ele prometeu. A todo aquele que crê em seu coração. E todo aquele que perseverar, Mateus capítulo 24, verso 12. Todo aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Não vai ser fácil não, meu irmão. Nunca foi. 10ª e última lição. Essa é para a gente finalizar com chave de ouro. A arca, como eu já falei, só tinha uma porta. E o céu também só tem uma. Jesus falou, eu sou a porta. E aquele que entrar por mim, este será salvo. Não existe outro caminho. Não existe outro meio, não existe outra saída, não existe outra viela, não existe atalhos. Só existe uma porta. E se você quer realmente chegar até o céu, você tem que passar por ela. E o nome desta porta não é a Arca de Noé. O nome dessa porta é Jesus Cristo. Todo aquele que entrar por esta porta, tenha a certeza disso, será salvo. Eu louvo a Deus porque vocês já entraram por essa porta. E vocês só estão aguardando um dia a chamada deste mestre. Porque ele vai chamar vocês. E não tem preço, meu irmão, saber que um dia ele permitiu que a gente entrasse por esta porta. Saber que um dia ele tirou a venda dos nossos olhos. Saber que um dia ele nos deu vida e vida em abundância. Saber que um dia ele permitiu que a gente pudesse passar por esta porta. Agradeça a ele. Agradeça ao Senhor por ter entrado nesta porta. Só existe uma porta. Só existe um caminho. E só existe uma solução para a sua vida. O nome dele, Jesus Cristo de Nazaré. Que esse Jesus possa abençoar a sua vida e te dar uma semana cheia das bênçãos de Deus. Você pode dizer amém? Glória a Deus.